Ok. Ora, boa noite, Maria. Boa noite, Paulo. Estamos agora em direto no Facebook e no Instagram. Obrigado por mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite de falarmos um bocadinho sobre este tema. Já vamos na nossa terceira live, és a terceira convidada, sempre convidados especiais. Obrigada eu por estar aqui esta noite. Boa noite a todos e grata pelo convite também. É um privilégio poder partilhar aqui e conversar contigo sobre estes temas. Ok, o privilégio também é meu, logicamente. Eu queria começar por falares um bocadinho sobre ti e o que é que tu fazes, e para as pessoas aí que nos estão a ver perceber um pouco quem é a Maria Manuel Mendes. Bom, a Maria Manuel Mendes é várias coisas, começando um bocadinho por aquilo que ela faz, que foi a primeira pergunta que colocaste. Hoje em dia eu trabalho na área do desenvolvimento do potencial humano, quer a nível de coaching, sou também trainer de programação neurolinguística, trabalho em contexto empresarial, desportivo, pessoal, sempre com o foco no desenvolvimento das pessoas e daquilo que é a sua essência e o seu potencial. Nem sempre foi assim, eu comecei numa área completamente diferente, comecei numa grande consultora, em consultoria de gestão, numa das grandes Big Five, para quem estiver dentro desta área, mas a verdade é que ou desde muito cedo, já na universidade, tinha estado ligada à formação e a desenvolvimento de pessoas. Portanto, o caminho da minha vida foi-se encaminhando, direcionando, com adversidades que se transformaram em grandes oportunidades de crescimento, e depois de ter feito várias coisas a nível também internacional, de formação e gestão da mudança e todos aqueles temas, acabei por efetivamente ingressar numa área mais de capital humano e mais tarde, quer inicialmente por desafios profissionais, quer depois posteriormente, face aos desafios profissionais e as adversidades do momento, e aí em 2011 integrei um percurso de programação neurolinguística que fez efetivamente a diferença e que me levou a construir o projeto que tenho hoje, que é o On Rising, precisamente acreditando que o melhor de cada um nasce sempre de dentro para fora. Isto assim, mesmo uma breve passagem. Ok. Eu vou começar a fazer aqui algumas perguntas que eu acho que são, e gostava que falasses um bocadinho sobre a tua experiência pessoal e os principais desafios que tiveste estas duas fases de confinamento. Ok, isto foram duas fases que para mim foram um bocadinho diferentes. Na primeira, acho que tanto eu como toda a gente foi uma coisa de surpresa, não é? Acho que ninguém estava a pensar que algo desse género pudesse acontecer, de repente dizerem, ok, fechem-se em casa, ninguém vai trabalhar, não há lojas abertas, não há nada, a não ser mesmo o básico. No entanto, teve um efeito de adrenalina, ou seja, na altura tinha coisas agendadas, presenciais, foi tudo cancelado, e de repente eu vejo-me a trabalhar que nem uma louca no início, assim, quase sem horário, em casa, a procurar reinventar-me, ok, procurar soluções, e recordo-me que um dos meus primeiros desafios foi precisamente esse. Enquanto havia umas pessoas que estavam paradas sem saber o que fazer, havia de facto outras em termos organizacionais que estavam a 200, a 1000 e por aí fora. Eu de facto também acabei por ter que fazer ali um stop and restart, que foi começar a criar horários, ou seja, um dos primeiros desafios foi perceber que as rotinas estavam diferentes e que umas poderiam estar a ser mais ou menos saudáveis, e como é que poderíamos então ver ali um momento em que tudo teria que encaixar novamente e capitalizar aquilo que era uma paragem quase obrigatória, de uma forma que fosse funcional a todos os níveis, mental, físico, emocional, espiritual, tudo.
E aí o que surgiu foi, efetivamente, a nível até de casa, não é? Criar-se uma coisa que parece tão simples e que eu vi depois outras famílias fazer, foi criar horários, era o horário da casa, não é? Tínhamos tudo definido, desde o horário de acordar, de adormecer, as pausas da manhã, pausas para meditação, nem que fosse pausas para respirar, as pausas para fazer atividade física, e no fundo, a partir daí, então, aquele tempo que muitas vezes consumíamos nas deslocações de um lado para o outro, poder rentabilizá-lo noutras atividades que fossem melhores para nós. E então foi a fase, ali o primeiro confinamento, efetivamente, que criei mais disciplina em termos de método de trabalho, de organização, porque criou também, a nível de casa, uma abordagem mais sistemática para isso. As pausas eram muito importantes e acho que quando estamos neste trabalho a partir de casa esquecemos um bocadinho disso, aquelas idas ao café que se fazem nos locais de trabalho e por aí fora. Isto são extremamente importantes, pausas de 5 minutos, ver o sol, respirar, tomar um café, porque senão efetivamente é muito computador, que é o que está a acontecer, a saturação agora, não é? E precisamos efetivamente criar ali alguma disciplina e novas rotinas que sejam mais funcionais para nós e mais ecológicas e mais saudáveis. E muitas vezes acabamos por nos enrolar neste stress, não é? E acredito que muitas pessoas agora estão cheias de reuniões, é tudo o cansaço do Zoom. Confesso que quando cheguei agora ao segundo confinamento já foi diferente. Eu desde março fiquei a fazer praticamente tudo a partir de casa. Só fiz 2 trabalhos presenciais, portanto já não sei se senti tanta diferença, mas houve grandes aprendizagens do primeiro para o segundo, como é óbvio. Claro. Falaste aqui numa coisa muito importante, que era a gestão de tempo. Eu acho que... não, tenho a certeza, eu também passo por isso. A gestão de tempo foi um dos fatores principais e continua a ser um dos fatores principais de nós conseguirmos gerir... E ao gerirmos o tempo, para quem tem filhos e para quem não tem, mas principalmente para quem tem filhos, a gestão do tempo também é um dos pilares principais nesta fase de confinamento, em que, não havendo uma boa gestão de tempo, principalmente com filhos, a gente perde-se, ok? Começamos a perder, já não sabemos o que é que fazemos. Eu, por exemplo, estou com o meu filho, agora eu tenho que gerir a telescola com o meu trabalho, depois tenho que gerir, fazer os trabalhos com ele e depois a seguir então pegar no meu trabalho. Achas que a gestão de tempo é um dos pilares de orientação? E porque quando nós conseguimos gerir o tempo, nós emocionalmente também nos conseguimos gerir a nós. Agora, quando temos muita coisa para fazer e queremos fazer tudo ao mesmo tempo, começa a nossa gestão emocional, perde-se e começamos a entrar num estado de ansiedade. Concordas com isso, Maria? Claro que sim, e algumas das questões eu não tenho a vida um pouco facilitada nesse sentido, não tenho crianças e filhos para acompanhar, tenho apenas 2 felinos que me desafiam de vez em quando, não interfere tanto, mas tenho vários clientes que sim, e considero que é um desafio monumental aquilo que está a acontecer em termos de gestão da casa, do trabalho, da relação entre todos. É claramente desafiante. Claro que para gerir também a ansiedade, acho que às vezes é importante ajustar as metas, ou seja, uma coisa é nós termos uma lista de tarefas com uma determinada disponibilidade, a outra é quando nós sabemos que vamos ter blocos em que não vamos conseguir produzir e, portanto, muitas vezes não há essa aceitação de que aquele bloco não existe. Claro que isto obviamente dependerá das entidades e das pessoas com quem trabalham, mas há muitas vezes um nível de exigência extremamente elevado para com o próprio, que depois não corresponde à realidade. Ou seja, se eu vou ver, eu tinha uma lista de 50 coisas e, na verdade, o tempo útil que eu tinha só permitia 50% de tudo isso, eu vou continuar uma série de dias frustrado com aquilo que não estou a conseguir alcançar. Portanto, é importante ter aqui uma reanálise, que nem sempre é feita, daquilo que são as minhas novas disponibilidades, as minhas novas condições, ajustada àquilo que são os objetivos e as prioridades do momento, e ser bastante regrado nesse sentido. Ou seja, quando nós definimos às vezes tempos para umas atividades, a necessidade de foco, não é? Muitas vezes nós temos a mania de estar a fazer 500 coisas ao mesmo tempo, temos o e-mail, temos o WhatsApp, temos as redes, tudo nos dispersa. Eu também experiencio isso e não sei bem o que é estar com as redes ligadas, o que é estar com tudo desligado. Às vezes achamos que não,
não, alguém nos pode ligar, não, tudo às vezes pode esperar um bocadinho, a não ser que seja alguma informação importante para algo que tem que ser entregue e ser despachado naquele momento, mas essa autodisciplina e autorregulação, portanto, eu digo sempre, primeiro eu autorregulo-me a mim, só a seguir é que eu vou conseguir autorregular-me no contexto. Será fundamental para que tudo funcione, sabendo, obviamente, que os tempos são diferentes e gerir essa ansiedade passa também por gerir a expectativa daquilo que é possível, mais realisticamente e também um bocadinho, se calhar, condescendentes com cada um de nós, não é? Nesta fase exigente. Há aqui também um fator muito importante, e vamos falar sobre a parte emocional, não é? Que estas lives também têm muito a ver com isso. Quais foram as emoções, o turbilhão de emoções que tu sentiste desde o primeiro confinamento, depois houve um desconfinamento, depois voltou a haver um segundo confinamento e que estamos a aguardar a qualquer momento que voltemos a desconfinar novamente. Qual é que foi o turbilhão de emoções que tiveste e como é que tu conseguiste ultrapassar os desafios? Os desafios que nós temos tido neste confinamento não são só desafios pessoais em termos de trabalho, em termos de financeiros, em termos profissionais, mas também e principalmente são os desafios emocionais. Como é que tu conseguiste ultrapassar esses desafios desse turbilhão e quais foram as emoções que vieram e como é que tu conseguiste ultrapassá-las? Acho que tive várias fases. Acho que tive uma primeira fase em que até reagi de uma forma muito otimista e sempre focada na solução e não no problema. Ou seja, focada, o grande desafio era, ok, tudo aquilo que eu tinha planeado desaparece, não é? Havia várias coisas presenciais que eu tinha, uma série de cursos que eu tinha planeado e que deixariam de fazer sentido naquele contexto. Portanto, e em vez de ficar, no fundo, desiludido ou a matutar, como se costuma dizer, no problema em si, daquilo que deixava de existir, procurei focar-me nas soluções alternativas, ou seja, naquilo que eu podia controlar. E claro que isto não foi sempre assim. Eu tive, no fundo, no início, um pico, se calhar, contrário emocionalmente àquilo que muitas pessoas tiveram, que era na busca das soluções, na criatividade, e na altura, por acaso, coincidiu, eu tinha começado um programa também de desenvolvimento pessoal, porque eu trabalho com as pessoas, mas também estou permanentemente a trabalhar comigo mesma, e tinha uma coisa tão simples que me ajudou, me pôs a criatividade no máximo na altura. Era um exercício que eu já fazia de uma determinada forma e que ali houve um toque que eu acho que pode ter feito a diferença. Fazia o exercício da gratidão de manhã, mas adicionalmente a isso nós tínhamos, previa 5 minutos de uma mini meditação em que lançávamos a intenção do dia e lançava perguntas. E eu recordo-me que nessa fase, posso até nem ter valorizado muito na altura porque fiz várias coisas, mas pode ter sido uma pequena coisa que eu sinto que me ativava efetivamente a criatividade e a disponibilidade para a ação e para a criação de soluções e não de problemas, naquilo que eu podia efetivamente fazer. Portanto, tive um momento crescente, contrariamente eventualmente a algumas emoções iniciais. O facto de eu ter já experienciado, acho que isto varia muito também e eu utilizo muito as aprendizagens que a vida já me deu para trás. Já tinha vivido não um confinamento, mas um momento em que eu precisei de fazer um curso online, em que estava a produzir conteúdos e que passei dias a fio, fechada em casa, entre aspas, porque tinha um deadline para cumprir e era algo diferente e novo que eu também estava a fazer. E sem querer, às vezes há muitos acontecimentos na nossa vida que nós vivemos, naquele momento não damos importância ou até nem percebemos que valor ou que significado ou o que é que pode estar a contribuir na nossa vida, mas mais tarde eles dão-nos imensos recursos para outras situações novas que estão a chegar. E eu acho que isso me deu alguma preparação e alguma bagagem para eu conseguir, efetivamente, saber conviver com as minhas paredes de uma forma diferente. Portanto, utilizar aprendizagens anteriores e também potenciá-las como recursos nossos para poder ultrapassar. Houve ali uma altura, precisamente quando se calhar até as pessoas já estavam mais abertas, perto de dezembro, até já havia uma abertura diferente, não estávamos confinados, não é? Portanto, havia muito mais circulação, apesar ainda das restrições, das máscaras e tudo. Eu recordo-me de estar em dezembro e dizer, bolas, estou farta disto, estou farta de não sair de forma livre, não podemos fazer aquilo que nos apetece a qualquer hora, em qualquer lugar. Até que, efetivamente, acabei por me refocar novamente. Portanto, se calhar a estratégia de lidar com as emoções é essa, é focar naquilo que eu posso efetivamente fazer. Como é que eu posso, então, sentir melhor com aquilo que eu tenho disponível à minha volta e usar esses recursos a meu favor.
Tu achas, da tua opinião, por exemplo, nós sabemos que numa adversidade há sempre uma aprendizagem, certo? Certo. Na tua opinião, esta mudança que é mundial e continua a ser, achas que isto te traz, estará a levar-nos para um caminho melhor daquilo que nós tínhamos? Ou estaremos ainda num período de aprendizagem e de evolução para um novo caminho que não só nós, mas todo o mundo que terá que trilhar? Qual é a tua opinião sobre isso? Aqui seria uma longa conversa só sobre este tema, porque há muitas variáveis, não é? Eu acho que estamos sempre em evolução. Claro que às vezes quando a crise é maior, quando mesmo a nível pessoal, generalizando para uma equipa, ou generalizando para um país, ou generalizando depois para o mundo, ainda mais profundo é, portanto, maior a alavancagem, eventualmente, de transformação que isso implica. Quando nós falamos a nível individual, quando há um abanão mais forte na nossa vida, normalmente geram-se os maiores crescimentos interiores e de crescimento como seres humanos. Se vamos aprender tudo, eu acho que não, porque vamos continuar, o mundo vai continuar a existir e a necessitar de aprendizagens. Eu acho que nos obrigou a fazer várias coisas, umas vão se manter, outras eventualmente não. Houve claramente momentos em que nos obrigou a parar, a sentir que não dominamos tudo, que as coisas não são tão controláveis como nós, se calhar muitos de nós pensávamos, que o dia-a-dia estaria sempre na nossa mão, e muitas vezes não está. Portanto, há aqui houve uma grande variável que passou a ser a certeza da incerteza, não é? A única coisa que nós temos a certeza agora é que continuamos com uma série de incertezas para a frente. E a forma como nós vamos lidar com elas é que vai fazer a grande diferença. Se vamos continuar, muito se fala, se vamos ficar sempre com tudo remoto, eu costumo dizer, acho que tudo tenderá novamente para o equilíbrio. Do desequilíbrio vem sempre depois um novo equilíbrio. Provavelmente não será tudo tal qual como era, mas também nem tudo como será agora. Talvez a grande aprendizagem seja capitalizarmos tudo aquilo que nos pode ser bom com aquilo que aprendemos agora e com o que já sabíamos do anterior. A aprendizagem eu acho que vai sempre continuar, acho que houve pessoas que puderam até, e vi isso em vários processos, que mergulharam mais fundo, aproveitaram para quebrar aquele piloto automático que todos nós vivemos no dia-a-dia e que fazemos as coisas da mesma maneira, sempre do mesmo circuito, ou até porque é que fazemos o que fazemos. E em alguns casos eu sinto que isso efetivamente ajudou a parar um bocadinho e a refletir sobre, espera lá, mas isto agora que era tão estável e tão contínuo, tem aqui uma interrupção e deu para refletirem um pouco sobre isso, sobre as suas próprias vidas e a partir daí, eventualmente, agora poderem fazer algo de diferente. Mas já a aprendizagem continuará sempre a existir. Claro. Que hábitos é que tu tiveste que implementar, portanto, trabalhando em casa? Portanto, eras uma pessoa que trabalhavas pessoalmente, na área de desenvolvimento pessoal, tiveste de começar a fazer o teu trabalho remotamente. Que hábitos que tu tiveste de começar a implementar na tua vida, podem não ser só profissionais, mas também pessoais, como exercício físico, como fazer uma caminhada, que te permitiram não viveres em permanente ansiedade e viveres de uma forma controlada, de forma a conseguires sempre gerir a tua parte emocional e mental, de forma a conseguires desenvolver o teu trabalho, vivendo no presente. Temos falado muito sobre isto, porque este confinamento trouxe muita incerteza do futuro. Portanto, as pessoas praticamente estão quase todas, não digo todas, mas muita gente está praticamente sempre a viver no futuro. Como é que vai ser o futuro? Então, esta ansiedade potenciou burnouts, depressões, etc. Que hábitos que tu conseguiste implementar, que hábitos saudáveis neste caso, em que permitiram gerir de uma forma equilibrada a tua parte mental e emocional? Eu fui atleta, portanto eu fui ginasta durante muitos anos, portanto o exercício é algo que me faz sempre muita falta, ou seja, eu sou uma pessoa que precisa efetivamente de se mexer um bocadinho. E portanto uma das práticas que eu tinha se calhar de forma não sistematizada e que talvez a tal experiência anterior que eu referi há pouco tenha-me também despertado mais para isso, eu faço pelo menos 2 caminhadas por dia. Ou seja,
Eu sempre fui muito criativa nesse sentido, porque o meu corpo pede, e eu ouço o meu corpo naquilo que ele precisa de fazer, e isso ajuda-nos também a regular emocionalmente. Sabemos que corpo e mente influenciam-se mutuamente, portanto, o que eu fizer com o meu corpo vai ter influência na minha mente, o que eu fizer na minha mente eu vou ter influência no meu corpo. Então há duas coisas que eu mantive sempre, foi caminhar. Houve uma altura, até no primeiro confinamento, eu tive que reinventar mais, porque de repente saiu tanta gente à rua que eu tive que parar as caminhadas. Foi até ao contrário. Mas vou partilhar dois exemplos. Hoje em dia é possível, e eu faço sempre uma caminhada, nem que seja 15 minutos de manhã, logo a seguir ao pequeno almoço, 15 minutos a seguir ao almoço. Ou seja, nem que eu encurte um bocadinho aquele período, mas é um momento que faz diferença. No total já temos meia hora por dia. Já faz alguma coisa. Passei a ter uma hora certa para fazer, nem que fosse das 19 às 19h30, foi um horário que na altura funcionou, agora estou em reajustes porque tenho uma série de outros desafios que entretanto entraram, mas que era religioso, ou seja, durante aquela meia hora fazia um bocadinho de esforço físico, fazia um bocadinho de yoga, que é algo que ajuda imenso, no fundo, termos também a nossa mente focada de uma outra maneira e a conseguirmos autorregular também as nossas emoções. Portanto, eu tenho um perfil que preciso de gastar energia, mas preciso depois de equilíbrio. Portanto, isto também é o nosso autoconhecimento e depois darmos resposta a isso que o nosso corpo nos pede. E ao trabalhar a parte física, eu estou também a trabalhar a parte mental. Depois também as práticas de meditação. Ou seja, fazer, nem que seja 5 minutos por dia, costumo dizer que é o mínimo. Todos nós temos que ter 5 minutos para nós mesmos. Começar com 5. Se eu fizer 5 todos os dias, eu já tenho ali um período que me vai dando alguma consistência mental. Portanto, nós efetivamente vivemos um bocadinho no presente e o nosso cérebro vai se adaptando a viver dessa forma. E isso é também uma prática que eu utilizo. E como com a PNL, não é? Como nós sabemos, com programação neurolinguística trabalhamos muito com a imaginação. Portanto, eu mesmo não podendo ir à praia, que é uma coisa que eu adoro, eu posso viajar com a minha mente. E, portanto, posso capitalizar e conseguir usufruir de algumas dessas emoções para, no fundo, colmatar um bocadinho aquilo que fisicamente não é possível neste momento fazer. Mas nós podemos viajar com a nossa mente, podemos potenciá-la nesse sentido. Claro. Toda esta fase que nós estamos a passar, e como todos nós sabemos, as emoções são o principal foco em que nós temos realmente de ter como prioridade nos preocuparmos com as emoções, aquilo que nós sentimos. E nós sabemos que as emoções nascem sempre de um pensamento. Tudo nasce num pensamento que se desenvolve numa emoção. Aquilo que nós mais sentimos é aquilo que nós... Quando estamos a pensar, e uma forma de identificar muito rapidamente o que é que nós estamos a pensar é perguntar como é que eu me estou a sentir. Estou-me a sentir bem? Estou-me a sentir feliz, preenchido ou preenchida? Não, estou-me a sentir triste, estou-me a sentir ansioso, ok. Então eu vou identificar o que é que eu estou a pensar. Automaticamente, quando nós identificamos esses pensamentos e substituímos, as emoções mudam. Mas as emoções podem alterar a nossa percepção sobre as coisas. Se nós não tivermos a autorregulação, sim, ou seja, se eu estou num estado emocional depressivo, como estavas a dizer há pouco, ou ansioso, ou nervoso, é óbvio que o meu comportamento, ou seja, o comportamento é um resultado do estado emocional em que eu estou. Só que esse estado emocional tem a ver com o que eu estou a pensar, com a representação mental que eu estou a fazer de determinada situação. Quando nós já temos, se conseguirmos observar-nos de fora e ter esta consciência, no fundo, desta observação daquilo que se está a passar connosco mesmos, conseguimos, ok, eu estou a sentir isto e antes de agir o que é que eu estou a pensar que me está a levar a sentir isto? E eu posso trabalhar ao nível do pensamento, posso ser eu o autorregulador desta gestão emocional e conseguir fazer algo, ou faço algo fisicamente até, porque nós podemos, através da fisiologia, também alterar o nosso estado emocional, também reflete nesse sentido, fazer algo que me vá alterar esse estado. Se eu deixar que as emoções me controlem, efetivamente as decisões vão ser aquelas que aquele estado emocional permitir. Exatamente, e por isso é que eu estava a falar sobre esse tema, porque a percepção que nós temos, principalmente nesta fase, ou como a maior parte das pessoas tem nesta fase, a percepção que têm sobre o mundo, que têm sobre a vida delas, que têm a percepção sobre os desafios. Essa percepção na maioria dos casos, ela é regulada pelo aquilo que nós estamos a sentir. Se eu estou ansioso, com uma incerteza brutal sobre o meu futuro,
logicamente que a minha percepção de um desafio que eu tenha, eu vou ser altamente derrotista. Só me faltava mais isto, tudo me acontece e não sei o quê. Então o estado emocional altera a percepção sobre as coisas que nos vão acontecendo. E eu costumo dizer que quando há um desafio, quanto mais difícil é esse, ou quanto mais difícil é esse desafio de ultrapassar, maior é a vitória que está do lado de lá. Agora, se eu estiver num estado emocional negativo, se eu não me conseguir autorregular, se eu não conseguir perceber o que é que eu estou a sentir, logicamente que eu costumo dizer que nós devemos ser como a água do rio, que encontra uma pedra, contorna. A água do rio não fica a bater na pedra. O que acontece é que nós temos, a maior parte de nós temos um desafio e nós focamos nesse desafio e esse desafio vira um problema. Concordas com isto? Concordo, depende obviamente da estrutura emocional que cada um já tem e do trabalho de autoconhecimento que também tiver, ou seja, pode acontecer isso se não, quando não estamos dotados ou da atitude, depende obviamente também das crenças de cada um de nós, ou seja, não é uma ligação direta entre uma coisa e outra, todos nós temos aquilo que eu chamo um modelo do mundo muito próprio, que é um resultado da nossa história, de toda a nossa experiência de vida, das crenças que criamos, do que valorizamos, aquilo em que acreditamos, do que experienciamos, e isso no fundo acaba, não vou dizer que é a nossa personalidade, mas influencia a atitude que eu tenho perante a vida. Se eu sou uma pessoa que tem uma atitude mais positiva, provavelmente não me vai acontecer tanto aquilo que estavas a dizer. Porquê? Porque eu facilmente vou ver da oportunidade, da adversidade vem a oportunidade, vou procurar que aprendizagem é que está aqui para eu levar para a frente. Portanto, eu à partida já vou ter essas lentes colocadas e vou ver a realidade dessa forma. Se eu tenho mais esses filtros mais negativos, se eu acredito que tudo o que é de mal me acontece, portanto, se eu tenho essas crenças mais limitadoras, eu já vou ter efetivamente as minhas lentes mais negativas, mais depressivas, mais ansiosas. Portanto, isso tudo é possível trabalhar, ou seja, para quem estiver, mesmo que esteja a sentir isso, nós podemos ajustar essas crenças, essa forma de ver, podemos ajustar as lentes com que estamos a ver a realidade, para que, no fundo, ter uma crença diferente, que é, tudo tem um tempo. Todos os desafios que nos acontecem, eu gosto muito de uma frase do Mike Dolley, que é: os desafios na vida não surgem por acaso, ou seja, por mais que eles pareçam acidentes ou coincidências, eles chegam quando estamos prontos para eles. Ou seja, já estamos preparados, já temos os recursos e as ferramentas que são necessárias. Não é para sermos esmagados ou ali ficarmos todos destroçados, mas já estamos prontos, efetivamente, para crescer, para ultrapassar e sermos mais do que éramos antes deles chegarem. Portanto, aqui é um bocadinho também a mudança de mindset e acreditar naquilo que é mais positivo para nós e para a nossa vida e para o nosso futuro. Mais uma vez, é não ficar preso no problema e é encarar um exemplo muito simples que eu costumo brincar. Como é que quando nós estamos a fazer o eletrocardiograma, como é que ele é? Não, é sempre assim. Ele é uma linha que sobe e que desce, e a nossa vida também é assim, é sinal que estamos vivos, nós vamos sempre ter altos e baixos. Eu costumo às vezes fazer um gráfico que é, eu subo, eu depois desço, mas este meu descer já não é o mesmo descer daqui, eu vou continuando a subir e depois volto a descer, mas quando desço já não é o mesmo. Exatamente. Eu já estou num patamar de evolução superior. Agora, desafios vamos ter sempre e ainda bem, porque são eles que nos fazem crescer. E às vezes diz que ok, que mas dói, ok, sim, e eu brinco também, digo, ok, quando estamos a crescer, também temos as dores físicas, são as dores do crescimento. Mas com essas nós crescemos e atingimos a dimensão que temos quando somos adultos. Claro que sim. E quando falaste aqui numa palavra que é o doer, e nós normalmente nós crescemos e evoluímos muito mais quando dói. Porquê? Porque estamos mais receptivos. Porque quando está tudo bem, e ainda ontem falei sobre isto na live anterior, que quando está tudo bem nós não ouvimos praticamente ninguém. Estamos a dar conselhos, recebemos sinais da vida, nós não vemos nada. Só quando realmente precisamos ir um bocadinho lá abaixo e começamos a estar um bocadinho mais vulneráveis, é que começamos a perceber e a ouvir os sinais que a vida nos vai dando, e aí começamos a... Isto é transversal a toda a gente. Não há ninguém que se exclua deste registro. Que é quando nós vamos um bocadinho lá abaixo, é que estamos mais vulneráveis, estamos mais sensíveis, é que começamos a crescer, a evoluir e começamos a ouvir aquilo que a vida nos vai dizendo. Porque, diz.
Não, e só acrescentar, é normal, efetivamente, que às vezes quando vem uma dificuldade ou quando parece que tudo está a correr mal, como às vezes costumamos dizer, tem sempre um propósito maior. Isto é uma crença que eu tenho, eu acredito, porque já a vivi. Ou seja, se formos olhar para trás na nossa história, eu aos 20 anos tive um acidente gímnico que não foi agradável, não sabia se ia voltar a fazer desporto, não sabia se ia ficar a caminhar normal. E, claro, portanto, não achei propriamente muita piada aquilo naquele momento. Mas anos mais tarde, eu sei que me deu imensos recursos, muitas aprendizagens, teve um final feliz, é verdade, mas não foi só isso, não foi o resultado, foi o processo que me fez evoluir e ser muito daquilo que eu sou hoje. Já tive muitos episódios, como toda a gente tem, de adversidades e de coisas que não correm como nós esperamos e que parece que cai tudo, mas efetivamente estamos preparados para lidar com isso e saímos muito mais enriquecidos para os desafios seguintes que vêm ainda. Claro. Ou seja, e vem sempre, não é utópico dizermos que vem depois da tempestade, vem a bonança, mas é verdade, a lei da natureza é assim e também é assim na nossa vida. Nem tudo fica sempre no negativo. Agora, claro que influencia a forma como eu vejo as coisas, aquilo em que eu acredito. Se eu acredito que as coisas são difíceis e duras, elas vão ser duras e difíceis. Se eu acreditar que eu posso levar a vida de uma forma mais leve, vai acontecer que será efetivamente mais leve. Portanto, aquilo em que eu acredito vai influenciar aquilo que me vai acontecer e aquilo que eu vou fazer. Claro. Há pouco estávamos a falar das emoções e há uma frase que eu gosto muito de falar, que é: as emoções podem tomar decisões não lógicas. Voltamos outra vez ao nosso estado emocional desequilibrado, entre aspas, em que nesta fase também houve muitas pessoas, felizmente ou infelizmente, consoante os casos, que tiveram que tomar decisões críticas e que, por vezes, essas decisões não foram decisões muito lógicas, porque o estado emocional não estava de acordo com aquilo que era necessário e pedido à altura. Queres falar um pouco sobre como é que nós conseguimos estamos perante uma decisão, temos que tomar uma decisão que seja uma decisão crítica na nossa vida, seja pessoal ou profissional, e como é que nós nos conseguimos aperceber que, se tomarmos aquela decisão no estado emocional em que nos encontramos, que aquela decisão vai dar um resultado que não vai ser positivo ou vai ser um resultado que não vai ser lógico? Ok, então em várias coisas, obviamente dependerá do estado emocional ou da maturidade, de autoconhecimento também que cada um já tem, ou seja, há pessoas que já sabem, já sei quando estou neste estado não posso tomar decisões, já há muitas pessoas que têm esta forma de estar. Sim, mas desculpa até te interromper, mas a questão é que às vezes o estado emocional é de uma ansiedade tal em que a pessoa não responde, não tem capacidade de parar e pensar e responder e reage. E quando reage, pode estar a tomar uma decisão em reação e não em resposta. Era isto que eu estava a querer passar. Eu vou acreditar que há sempre ainda uma forma de conseguir parar, ou seja, de ter uma consciência de que há ali uma desregulação, ok? E se eu tenho consciência que está a haver uma desregulação, eu ainda consigo parar. Se eu não consigo ter essa consciência, se ninguém de fora chamar a atenção para isso, a pessoa vai agir porque não está a agir quase como um instinto sem controle, portanto já não o vai fazer. Agora, podemos ter estratégias para identificar esse estado emocional e conseguir efetivamente parar, respirar, dissociar, ou seja, eu vou sair, porque quando estamos emocionalmente muito envolvidos e muito transtornados, estamos a viver aquilo muito intensamente. Uma estratégia simples, se há ainda essa margem para conseguir, é distanciar-nos, é ver a situação de fora, ser observador de nós próprios, e aí já reduz uma carga emocional daquele momento, para que depois consiga ter um discernimento um bocadinho diferente. Se não há esta autorregulação, ou seja, não há aqui nenhum milagre depois que o vá fazer, é importante haver estratégias que a pessoa já consiga efetivamente ativar. Quando não estamos regulados emocionalmente, a coisa está feita. Uma coisa pode ser uma ação desmedida. Agora, se formos ver ainda noutra perspectiva um bocadinho diferente, poderemos estar a falar de decidir com a razão ou com o coração, quase, não é? Como às vezes dizemos, que não estão conectados.
Nós temos, em desenvolvimento pessoal, nós temos técnicas para nos ajudar a fazer esta conexão entre os nossos diferentes cérebros e os nossos diferentes corações aqui que falam e que nos dão as respostas para fazer essa autorregulação também. Mas uma outra coisa que às vezes, vou ver agora um outro lado positivo destes estados emocionais, que é, lá está, eu também procuro sempre ver o lado positivo. Às vezes quando também estamos mais vulneráveis, ou fragilizados de alguma maneira, mas se efetivamente conseguimos parar, que às vezes é assim que acontece, também conseguimos escutar mais o que é que está a vir de dentro. Não sei se me estou a fazer entender, acaba por vir aqui um bocadinho a nossa intuição, a nossa voz interna, e acaba por estar certa, ok? Portanto, podemos caminhar aqui para estas duas direções. Claro. E isto, quando nós tomamos estas decisões, nós sabemos que as boas decisões vêm da experiência, certo? Todas as experiências que nós temos, boas ou menos boas, as boas decisões depois vêm pela experiência. E essa experiência que nós fomos agrupando ao longo da vida, fomos tendo ao longo da vida, teve a ver com as más decisões que nós tomámos durante a vida inteira. Eu vou reformular aí um bocadinho, só porque eu até me esqueci de dizer um bocadinho na anterior, que é o que é uma boa ou uma má decisão, não é? Eu costumo dizer que tudo são aprendizagens, ou seja, eu neste momento tomei uma decisão com o estado emocional que eu tinha, com os recursos que eu tinha, com o que eu sabia neste momento. A seguir, aqui, hoje, passou este tempo, não é? Daqui até Claro. aqui. Tenho uma consciência diferente, uma aprendizagem diferente, tenho um estado emocional diferente. Portanto, a questão não é o que se passa aqui, é o que eu aprendo com o que se passou daqui a aqui. Claro. Ou seja, são as aprendizagens que nós retiramos de cada situação. E como costumam dizer, não é? É muitas vezes também do erro ou de uma má decisão que vem uma solução nova. Vamos ver aqui o que é uma má decisão, às vezes, não é? Às vezes é aquela que leva a outra melhor. Ou o que é o erro? O que é o erro? Nós em programação neurolinguística não é erro, há feedback, eu até costumo dizer é feed forward, é o que é que eu faço com isto que me vai alavancar para a frente, não é? Senão não tínhamos descoberto a lâmpada, como é que se descobriu os antibióticos, como é que saíram os post-its, portanto há uma série de coisas que nós efetivamente fazemos e que são necessárias para o percurso que temos que fazer. Claro. Quando nós ficamos presos, aquilo se é um erro ou é uma falha, tudo vai fazer a diferença como nós olhamos para isso. É uma oportunidade de crescimento. Se eu olho aquilo como falhei, sou um incompetente ou sou uma série de coisas, não é? Não vamos crescer com isso. Ora, eu olho como uma oportunidade de desenvolvimento e crescimento. Claro. E nós temos N casos de uma situação, de um desafio que seja negativa para uma pessoa com mindset de sucesso, entre aspas, quer que seja o sucesso, consegue ver a mesma situação como uma oportunidade. Portanto, a forma como nós pensamos, a forma como nós enviamos o nosso foco, para onde vai a nossa energia, dita o nosso estado emocional, dita o nosso estado mental, dita os resultados que nós temos na vida, porque de um desafio há sempre uma solução. Em qualquer desafio que nós encontremos na vida há sempre uma solução. Isto para dizer que as emoções, elas não se controlam. Elas gerem-se. Nós podemos gerir as nossas emoções. E isto é muito importante. Como é que nós conseguimos gerir as nossas emoções? Já que falámos há pouco, um exemplo muito prático e muito rápido é quando eu não me estou a sentir bem. Quando eu não me estou a sentir bem, há qualquer coisa que eu estou a pensar, ou já pensei, ou estou a pensar repetidamente, porque o meu foco está sempre sistematicamente no mesmo pensamento. O que é que eu estou a pensar? Identificar esse pensamento e substituir por outro. Claro. As coisas são tão tenues de mudança de estado mental que nós achamos que é tudo tão complicado e é tudo tão simples. E por isso é que eu vou lançar-te aqui uma palavra que eu gosto muito, que acho que é consciência. Uhum. O que é para ti a consciência? Ou o que é que a consciência nesta fase de confinamento pode ajudar as pessoas a ultrapassar os desafios, a gerir a parte emocional, a gerir a sua parte mental, identificar os pensamentos para aquilo que quer e não para aquilo que não quer. O que é que achas que esta palavra consciência, na prática, o que é que ela pode ajudar?
É um equivalente ao awareness, não é? Eu estar atenta ao que é que se passa comigo mesmo. Isto normalmente não acontece. Nós estamos em piloto automático, portanto, as coisas acontecem de forma fluida e para isso eu tenho que parar e perceber o que é que se está a passar comigo. Quer seja como tu estavas a dizer, eu estou a sentir, estou a ter esta emoção. O que é que eu estou a pensar que me está a levar a sentir isto? E, portanto, então eu penso, mas estou consciente e sei, estou consciente e eu sei que isso não é o que é saudável para mim, não é o que me vai levar para o estado que eu quero. Então, eu estou consciente, alerta, para, no fundo, eu pensar naquilo que eu quero ao invés daquilo que eu não quero. E, portanto, sabemos que o nosso pensamento vai dirigir a nossa atenção também. E a nossa energia vai mudar também de acordo com isso. E a consciência, ou seja, eu estar consciente e atento daquilo que eu estou a sentir, vai-me permitir fazer algo com isso. Se eu não estou consciente nem atento àquilo que se está a passar, não vou conseguir gerir nem autorregular. Okay? Há momentos em que nós temos que libertar emoções. Isso eu digo sempre, o gerir, aquilo que nós falamos aqui, não significa que elas deixem de existir. Há momentos que é preciso chorar, há momentos que é preciso extravasar. Está tudo certo, as emoções têm que sair. Agora, a forma e o tempo que elas podem demorar é que pode ser diferente, pode ser autorregulado. Sim, desculpa, te interromper contigo. E só dizer outras, às vezes, por exemplo, da questão da ansiedade, podemos fazer exercícios tão simples com respiração, por simplesmente parar. Uma coisa às vezes tão básica, que é parar e fazer 3 respirações profundas, mas mesmo de forma consciente, como estavas a dizer. E só isso já nos pode fazer ali uma pequena alteração de estado. Já quebra, o coração já está acelerado, já desacelera. E é uma coisa tão simples que é uma coisa que fazemos de forma automática, sem pensar, mas se a fizermos em consciência, nós com a respiração também já conseguimos reduzir algumas coisas emocionais menos positivas. Exatamente, e eu vou voltar a reforçar aquilo que eu disse há pouco. As ferramentas que nós temos, as mentais que nós temos, são tão simples e tão tenues que nós não damos importância a elas. Mas está provado aquilo que acabaste de dizer, fazer 2, 3 respirações profundas. Ali eu estive a ler um artigo aqui há uns meses atrás, que essas 2, 3 respirações profundas criam um novo caminho neurológico que faz com que o estado emocional, conforme estavas a dizer e bem, o estado emocional, seja de ansiedade, seja de stress, seja o que for, automaticamente ele desce. O ritmo cardíaco desce. Os pensamentos descem. Então são coisas tão simples. Aliás, eu costumo dizer, a vida é muito simples, nós é que complicamos muito. Eu também tenho desafios, como tu também tens desafios, toda a gente está a ver tem desafios, mas as coisas estão todas aqui à nossa volta. E são coisas tão simples, porque nós não as vemos, porque nós não vivemos num estado de consciência. Nós estamos, eu costumo dizer, nós estamos a viver num estado alterado de consciência, porque nós não vemos aquilo que está ao nosso lado. Andamos a ver tudo à frente e tudo atrás e não vivemos no presente. E eu gostava de falar um bocadinho sobre isso, a importância de nós vivermos no presente, o que é que o presente nos pode trazer, o que é que viver no presente pode alterar e gerir o nosso dia-a-dia, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. O presente para ti, o que é estar no presente? Ou viver no presente? É estar aqui agora, ou seja, eu estou aqui, por exemplo, neste momento, estamos a conversar, a minha mente está focada no que está a acontecer aqui. Não está aqui a pensar no que é que aconteceu ontem ou no que vai acontecer depois. Eu conseguir disciplinar a minha mente e uma sugestão, já agora complementando, uma sugestão prática, por exemplo, aqueles passeios que se faz, ou até quase o simples ato de lavar os dentes, ou quando estão a cuidar dos filhos, ou cozinhar é uma coisa excelente quando se pode fazer com calma, ou mesmo quando não se pode ser um momento de escape. Claro. Para que eu vou dizer que é, eu vou dar o exemplo até da cozinha porque é muito fácil, é um momento em que nós conseguimos ativar os nossos 5 sentidos. Os 5 sentidos estão despertos para aquilo que está a acontecer. Nós temos o cheiro, nós podemos ter o paladar, há ali uma temperatura, há a parte visual que capta e há depois o próprio sabor daquilo que vamos degustar. E quando nós fazemos isso em consciência, em presença, como tu estavas a dizer, não há pensamentos aqui a rodopiar. Pode até vir e está tudo bem, não vamos lutar com eles. O pensamento vem e nós dizemos, ok, agora estou a desfrutar aqui da minha comida. E
suavemente podemos dizer para ele ir embora e já volto a ti. E isto é uma forma de estar presente que nos apazigua, efetivamente nos dá mais energia, porque a nossa mente efetivamente consegue descansar um bocadinho. Não estamos aqui a falar, podíamos falar também de meditação, que seria uma forma diferente também de o fazer, mas que nos ajuda efetivamente a ter depois um discernimento diferente na correria que vem a seguir, porque em determinados momentos nós conseguimos vivenciar e experienciar no agora, não estamos no passado, não estamos a refletir em algo que aconteceu, nem no futuro que não existe. É aquilo que nós conhecemos ali naquele momento e que está à nossa volta. Eu vou falar aqui também um pouco de que acho não tenho a certeza, e infelizmente, que o pânico que se gerou com esta questão do Covid, que é o medo. Nós, quando entramos no registro do medo, a ansiedade, as emoções inerentes ao medo são mais que muitas. E quando nós entramos nesse registro, entramos numa espiral descendente. Como é que tu achas que nós conseguimos, ou que as pessoas que nos estão a ver, conseguem, entrando nessa espiral descendente, quando é o medo, o pânico, o medo. Eu já tive 2 situações com os meus filhos. Uma mais velha que começou com febre, depois foi fazer o teste do Covid. O que é que a mente é mecânica, certo? A nossa mente é mecânica. Está-nos sempre a inundar com situações que não são reais, que a maior parte delas não são reais e que a maior parte delas não se vão concretizar, só que a partir do momento que nós começamos a acreditar naquilo que a mente nos vai dizendo, elas concretizam-se, ok? Porque nós temos esse poder de cocriação através da nossa mente. E eu ia falar em 2 casos. Os meus 2 filhos tiveram com alguns sintomas, não do Covid, mas com febres e que não sei o quê. A primeira coisa que a minha mente me veio dizer foi logo: já apanharam Covid? E eu disse: alto. Estado de consciência. É isto que eu quero? Não. O que é que eu fiz automaticamente? Identifiquei o meu pensamento, coloquei-o de lado e comecei a pensar e a visualizar aquilo que eu queria, neste caso, para a minha filha, quando foi a primeira vez, depois o meu filho, mais novo, que foram os 2 fazer o teste do Covid e, felizmente, ter os 2 negativos. Mas a mente vem logo com esses filmes a dizer: já vai ficar doente e vai apanhar o Covid e vai etc, etc. Então, identifiquei, em estado de consciência, identifiquei o meu pensamento, coloquei-o de lado e pensei conscientemente e visualizei aquilo que eu queria como resultado final, que era o teste negativo e os meus filhos com saúde. E acabou por se concretizar. Este é o nosso poder que nós temos de cocriação. É, com consciência, identificar aquilo que nós não queremos, colocar de lado e conscientemente trazer um pensamento daquilo que nós queremos. E isso acaba por se realizar. Ok? O que é que tu tens a dizer sobre isto, Maria? É o que tu acabaste de dizer. Ou seja, eu vou só voltar a dar uma dica sobre o medo, mas a solução que tu falaste é essa, no fundo, é nós efetivamente temos essa capacidade de criar, vamos criar aquilo que queremos. Portanto, já que temos essa capacidade de criar e o que vem no fundo da nossa mente é materializável no mundo real, portanto vamos usar essa capacidade mental que nós temos e atrair esse pensamento positivo daquilo que é o nosso objetivo, aquilo que queremos que efetivamente aconteça. E temos já estudos vários, e isso era uma outra conversa, que nos mostram que o nosso pensamento altera inclusive as nossas células, portanto nós temos poder de cura também cada vez mais estudado cientificamente através do pensamento, que nós conseguimos fazer uma série de alterações no nosso corpo também. Há muitas doenças que derivam dessa forma de pensar. Portanto, há que usá-lo na direção certa. Agora, isto é logo fácil, podemos dizer, é menos fácil, sim, é treino, é ter essa consciência, voltamos a usar aqui a palavra, de quando algo surge, espera lá, não é isto que eu quero, vou-me focar naquilo que eu quero. E cada vez vai ficando mais fácil, cada vez vai ser mais um hábito pensar da forma que se quer e ir deixando para trás aquela que era o pensamento do não queremos. Deixa-me só dizer uma coisa do medo, que nós temos isso, vemos sempre o medo como uma coisa negativa, mas há sempre um lado positivo nas coisas. O medo tem uma intenção positiva, tem uma intenção de nos alertar, quer em termos de sobrevivência, não é? Que nós temos esse instinto natural também, o medo vai-nos ativar ali o nosso instinto de sobrevivência e neste caso específico eu diria, é um alerta para nos precavermos e fazermos aquilo que está correto para estarmos em segurança.
Não é viver baseado nele, é acolher a mensagem e a intenção positiva que ele tem para connosco, que é proteger-nos. Todas as emoções têm um sentido positivo, logicamente. Mas aqui eu estava a falar uma questão do medo, é nós vivemos permanentemente no medo, permanentemente na incerteza, permanentemente, quer dizer, vivemos rodeados sempre de medo. Acabamos por não fazer nada, não vivemos e começamos a atrair. Eu costumo dizer que nós somos, uma metáfora, nós somos como um ímã, nós somos seres energéticos. Nós, seres humanos, somos seres energéticos. E nós somos como um ímã. Aquilo que nós mais atraímos, aquilo que nós mais enviamos, atraímos para nós. E vamos atrair sempre para nós pessoas e circunstâncias de acordo com os iguais atraem-se, certo? Então, nós vamos atrair sempre pessoas e circunstâncias de acordo com aquilo que nós estamos a emanar, aquilo que nós estamos a vibrar. Se nós estamos a vibrar no medo, vamos atrair pessoas e circunstâncias de acordo com essa vibração. Portanto, então temos que subir a nossa vibração. E eu acho que isto é um trabalho, como tu dizes bem, que nós temos estas faculdades mentais, mas a maior parte das pessoas não usam. E essas faculdades mentais são como um exercício, como exercitar um outro músculo qualquer do corpo. É como ir ao ginásio. Eu quero fortalecer o peito ou os braços, eu vou fazer a ginástica específica para estes membros. E quando nós começamos a exercitar conscientemente as nossas faculdades mentais, elas começam a ser mais desenvolvidas. É como tudo o que nós fizemos na vida, foi por repetição. A repetição é muito importante. Tudo o que nós hoje sabemos fazer foi por repetição. Tirar a carta de condução foi por repetição, agora já é inconsciente, sai automático. Andar de bicicleta também teve que ser consciente. Repetiu-se tantas vezes, agora já é inconsciente, sai automático. Portanto, todas estas faculdades que nós temos, por repetição, elas acabam por se desenvolver e saem já inconscientemente sem termos de pensar que elas existem, porque elas saem automaticamente. Estamos a criar um novo conjunto de hábitos, que são os paradigmas, que é aquilo que nós temos enraizado. Mas querias dizer qualquer coisa, Maria? Não, ia dizer que mesmo esses processos de aprendizagem podemos fazê-los por repetição mental, ou seja, nem tudo é só físico. O facto de eu conduzir ou de andar de bicicleta, estava só aqui a dar ainda um extra, que nós ao fazermos isso fisicamente e fazermos mentalmente acelera muito o processo de interiorização e de transferir do consciente para o inconsciente, porque a nossa mente consciente é limitada, tem uma capacidade de armazenamento que é limitada, quase como os computadores, telefones. Se nós abrirmos ali muita coisa, aquilo bloqueia, não é? E mesmo fazendo aqui uma analogia, a nossa mente é assim, portanto, mas podemos repeti-la, quer fazendo fisicamente, era só esse extra que eu estava a acrescentar, quer também mentalmente. Quando eu repito uma visualização de determinada coisa, quando eu estou a ver, a visualizar, a fazer esse filme na minha cabeça, eu estou a gravar também na minha mente inconsciente. Claro. E depois é aqui também uma palavra também muito importante, que acho que é responsabilidade. Todos nós somos responsáveis por tudo o que nos acontece na nossa vida. Tudo. Não há nada no exterior, ninguém no exterior que seja responsável pelo aquilo que me acontece na minha vida. Eu atraio, através daquilo que penso e daquilo que sinto, tudo, pessoas e circunstâncias para a minha vida. E ninguém é responsável. Mas depois podem dizer assim, mas o fulano disse-me isto, ou aconteceu-me aquilo, e eu fiquei assim. Eu tenho a escolha, sempre, tenho sempre a opção de escolher, de ficar emocionalmente envolvido negativamente com uma situação, ou com uma pessoa, ou não. Eu tenho sempre essa escolha. Ok? E, portanto, eu acho que esta é a responsabilidade de nós percebermos, quando nós percebemos que tudo o que nos acontece na nossa vida é da nossa responsabilidade, o incutir o medo, o atrairmos para nós situações. Eu estava-me a lembrar agora de uma situação de um ex-colega meu, numa empresa onde trabalhei durante muitos anos, que ao fim de não sei quantos anos pediram-lhe para chegar a acordo para sair da empresa. Primeiro, o que acontece é logo a sensação de pânico. O que é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir arranjar um emprego agora porque tenho esta idade, porque já passaram não sei quantos anos, eu não sei o quê. E o mindset dele, com o tempo, foi passando e ele começou a pensar e começou conscientemente a pensar, mas isto pode ser uma nova oportunidade para eu conseguir algo melhor. Ao fim, desenrolou-se meia dúzia de meses, se calhar nem tanto, ele foi arranjar um emprego muito melhor do que aquele que tinha, com uma qualidade de vida muito melhor, muito superior, mais tempo para ele, mais tempo para a família. O que é facto é que logo a nossa mente mecânica é logo negativo.
fui despedido, fiquei sem trabalho, agora tenho que fechar as lojas, agora tenho que fechar o meu negócio, agora então temos que nos reinventar. Primeiro é pensar que dali pode surgir algo sempre muito melhor. E depois, nestas situações agora do confinamento, muitas pessoas que tiveram-se que reinventar, mesmo na área onde trabalham, que acho que é por aí. Nós somos seres criativos. E a criatividade é outro músculo, é uma das faculdades mentais que nós temos, a criatividade. Nós somos seres criativos, mas para isso temos que desenvolver essa criatividade, trabalhar essa criatividade. E nós não estamos habituados a isso. Sim, aí ainda daria outra conversa, é que nós efetivamente a forma como crescemos, somos educados e por aí fora, já li vários artigos sobre isto, vai sendo castrador ao nível da criatividade, não é? Ou alguém irrequieto, alguém que às vezes está ligado mais às artes, portanto estar ali numa sala tradicional a coisa não funciona muito bem, portanto acabamos muitas vezes por achar que só alguns é que são criativos e na verdade todos somos. A questão é, obviamente, quando estamos muito tempo desabituados de o fazer, se calhar precisamos de algum estímulo, precisamos de exercitar, fazer os primeiros aquecimentos, tal como quando começamos a correr, no início se calhar nem 1 quilómetro conseguimos e depois vamos treinando e vamos conseguindo evoluir. E em tudo na nossa vida é assim, nós somos seres criativos e temos essa capacidade de criar e este período efetivamente obrigou-nos a muitos de nós, eu própria, a reinventar uma série de coisas como eu fazia. Agora, também há muito aquilo em que acreditamos efetivamente e é legítimo que as pessoas às vezes não sabem ainda outra forma de ver. É aquela realidade que conhecem, não foram ainda expostos a outra forma de pensar. Portanto, às vezes nem sequer se sabe que há outra forma de regular estes pensamentos e o impacto que isso tem. Portanto, está tudo certo, tudo tem um tempo, todos nós temos o nosso processo de evolução. Portanto, nem sempre sabemos. Agora, eu já desde há muitos anos que eu acredito sempre que o que acontece tem um propósito maior e, portanto, tenho essa convicção muito forte e eu sei porque mais que eu não percebo o que é que me está a acontecer aqui vai-me servir mais à frente, mesmo neste confinamento. Antes, eu vivia 11 anos no Porto, de repente vim para ali, regressei à minha cidade original, Lisboa, tinha clientes no Porto e durante muito tempo eu fechei essa ligação porque tinha uma distância física e eu fazia sessões presenciais e fazia questão de fazer sessões presenciais. Nos tempos antes do confinamento, tive precisamente 2 pessoas encaminhadas do Porto, distância, e eu, não, mas a primeira sessão eu tenho que fazer presencial, mas sim, posso trabalhar com estas pessoas, estão aqui a querer trabalhar comigo. Ok, vamos lá. Eu comecei a quebrar essa minha crença e, na verdade, lá está. Isso facilitou-me o caminho naquilo que vinha a seguir num confinamento. Portanto, os acontecimentos da nossa vida têm sempre uma razão de ser. Podem ainda não acreditar, eu já acredito, mas tenho muitos exemplos da minha vida. Se calhar que se cada um fizer esta reflexão vai ver que tudo teve um sentido, tudo teve algo maior que nos influenciou no caminho que nós estamos a fazer hoje, agora. Claro, e a criatividade, voltando um bocadinho atrás à palavra da criatividade, há um exercício muito prático, muito simples de se fazer, que eu uso e com certeza que tu também deves usar, que é quando tens um desafio, o que acontece na maior parte dos casos, a nossa mente vai logo dizer que aquilo é negativo, que já não consigo sair dali, vou ficar sem dinheiro, etc, etc. Pronto, isto é tudo filmes da mente. Não são as pessoas, é a mente, a própria mente. É uma mente macaco, eu chamo a mente macaco. É mecânico. É a mente, exatamente. É pegar num simples papel, no centro, escrever qual é que é a situação e começar à volta a escrever as várias soluções que lhe vêm à mente. Isto é trabalhar a criatividade, isto é exercitar a criatividade. E começam a aparecer soluções que nós nunca pensámos que elas vinham. Mas nós somos seres criativos. Isto é uma coisa, há outras formas, mas esta é a mais simples de se fazer. Deve ser fácil de identificar, tu na verdade acabaste de escrever o que é um mind map, que é a forma como funciona a nossa mente. Começa com uma bola no centro e vais pondo bolas à volta. Esse conceito de mind map está estudado, que é precisamente a forma como a nossa mente processa. Ela não é linear, ela é aleatória. E, portanto, as ideias vão surgindo. Portanto, estás a aplicar uma ferramenta que está estudada nesse sentido de forma intuitiva, porque a tua mente funciona de facto assim. Eu, às vezes, faço outra coisa, que é, já tive o síndrome da folha em branco, tenho uma história dessas partilhada, tinha uma proposta toda idealizada de uma forma e, de repente, tudo mudou. Eu tinha que esquecer aquilo que tinha e fazer algo novo. E eu só consegui fazer algo novo quando deixei tudo o que tinha, saí, fui dar uma volta e encontrei a solução no sítio onde fui.
era num parque, e a solução estava ali, mas só aconteceu a ouvir porquê? Porque eu fiz um corte com o sítio, até físico às vezes, de onde estava, que não estava a permitir a entrada de novo. Eu tive que largar o que estava para conseguir efetivamente ter abertura para receber algo que pudesse emergir noutro sítio, noutro contexto. E às vezes só isso faz a diferença. Mudar de contexto já nos ajuda a abrir a mente para outras possibilidades, por exemplo. Exatamente. Eu acho que é também um dos recursos também muito eficazes, é realmente esse, é nós sairmos do sítio e irmos fazer uma coisa completamente diferente para mudarmos o nosso estado emocional. Seja estamos na sala, saímos na sala, vamos dar uma caminhada, vamos para o quarto, e isto também está provado com o facto de nós sairmos fisicamente do sítio onde nós estamos embrulhados com aqueles pensamentos incessantes da nossa mente. Só o facto de nós sairmos fisicamente de um sítio para o outro muda. E isto são coisas tão simples, mas têm que ser treinadas. Temos que colocar em prática este exemplo que eu dei, que falaste do mind map, de pôr a situação ou o desafio no meio e começar a escrever várias soluções. Nós podemos pôr ali 20, 30, 40, 50 e há de chegar ali a uma altura que há de uma que é eureka, epá, nunca tinha pensado nisto. E ela estava aqui tão perto. Agora, é uma questão de exercitarmos e não nos deixarmos, e conscientemente não nos deixarmos levar pelos pensamentos incessantes e repetitivos que a nossa mente nos está a dar. Isto é vivermos. Eu costumo dizer que é vivermos aquilo que realmente nós somos. É viver como consciência e não como a mente. A mente serve, para mim, e eu acredito cada vez mais, a mente é precisa para apenas e só por uma coisa. Para nós criarmos, fazer visualizações e co-criarmos aquilo que nós queremos. De resto, a maior parte eu vou-me atrever a dizer que 99% dos filmes que a nossa mente cria não são verdade. Agora, vivemos como consciência, nós estamos conscientes daquilo que nós estamos a pensar, e isto treina-se, conscientes daquilo que nós estamos a pensar, daquilo que nós estamos a sentir e daquilo que nós estamos a fazer, o nosso comportamento, as nossas ações. Porque isto é um 3 em 1, é o pensamento, as emoções e os comportamentos e que depois geram os resultados. Portanto, é vivermos um bocado mais em consciência e não vivermos mecanicamente atrás destes filmes de macaco, que eu chamo filmes de macaco da nossa mente. Eu digo às vezes que é o dissociar, é experimentar a ver de fora o que é que está a acontecer. E isso é possível estando também num estado de presença, como falámos já há pouco, não é? Claro, efetivamente eu consegui estar aqui agora e fazer, no fundo, essa consciencialização do que é que está a acontecer. Maria, muito obrigado. Vamos terminar esta nossa live. Foi muito bom. Eu acho que as dicas obrigado pela tua partilha. De certeza que estão aqui coisas muito valiosas para muitas pessoas que nos ouviram, porque acho que o teu trabalho é esse, o meu também, nós realmente partilhamos a nossa experiência para ajudar as pessoas, principalmente nesta fase, e não só, mas agradeço a tua presença, agradeço a tua partilha e espero que este confinamento que eles estavam a falar, não sei, até talvez em meados agora deste mês, já falaram depois da Páscoa, não sabemos, mas pronto, todos desejamos um desconfinamento rápido, que acho que estamos a precisar também do contacto humano, não quer dizer que vá haver agora, não é? Mas já vai demorar algum tempo, mas sim, mas com a vacinação e tudo, lá está sendo otimista por natureza, que se veja um bocadinho mais de luz. Sim, mas há coisas que custam. Ainda hoje fui com o meu filho, ele foi jogar um bocadinho à bola ali para a relva, eu fui lá e ele queria brincar com os outros miúdos e eu digo, não vais. Portanto, há marcas que vão ficar, já há estudos a nível das crianças que... Esta falta de contacto humano está a trazer algumas sequelas, mas acho que isto com o tempo vai depois tudo ao sítio. Maria, mais uma vez, muito obrigada. Nada irreversível, agora sim, teremos outros desafios depois pela frente, claramente que sim, mas lá está, cá estaremos sempre para os ultrapassar, e acho que é esta a mensagem, é que tudo é possível, tudo tem um propósito, agora pode não fazer sentido nenhum, mas se está a acontecer é porque somos capazes de ultrapassar. Claro que sim, e a vida está-nos a pedir para nos reinventarmos, acho que é isso. Maria, muito obrigado. Obrigado e obrigado a todos que nos ouviram hoje nesta live. A todos que estiveram por aí também uma excelente noite
e força, tudo é possível, é só começarmos a disciplinar aqui a nossa forma de pensar. E com treino e treino a gente chega lá. É isso mesmo. Maria, muito obrigado e até à próxima. Deus, obrigada. Tá? Muito obrigado. Adeus, boa noite, obrigado.